erros de tradução da Netflix. Então, hoje a gente vai falar sobre 3 expressões que eu vejo que são traduzidas de modo equivocado em 99% das vezes que eu tô assistindo Netflix ou outro canal de streaming. Um dos mais clássicos é a tradução de sheriff e detective como detetive e xerife. Então vamos lá. Nos Estados Unidos existem 50 estados. Cada estado regulamenta a hierarquia da sua própria polícia estadual. Obviamente, existe uma única polícia federal com uma única hierarquia, mas existem 50 sistemas policiais, né? 50 polícias estaduais, cada uma com a sua hierarquia. Em alguns estados, a figura maior, vamos dizer assim, da polícia é o sheriff. Em alguns estados, o detective que auxilia o sheriff. Em alguns estados, a figura maior é o detective, então depende muito do estado. Pra gente não descer a muitas minúcias, porque eu sei que o legendador tem que fazer, né, uma legenda que seja compreendida para todo mundo, a minha sugestão é traduzir sheriff e detective por delegado de polícia ou só delegado. Passa muito o conceito aproximado aqui no Brasil. Porque se a gente traduz como xerife, o que é um xerife pra gente aqui no Brasil? Não quer dizer absolutamente nada. E o que é um detetive pra gente aqui no Brasil? Quando eu vejo a tradução, né, de detective por detetive, eu já imagino a mulher ou o homem que está imaginando que está sendo traído ou traída e contrata esse profissional para seguir o marido, a mulher, o namorado, a namorada, tal, para tirar foto e ver se realmente está sendo traído. Então, isso para mim não, né? Isso pra gente em português aqui no Brasil é o detetive. E como é que a gente fala então detetive em inglês? Aí é o private investigator. Então, quando a gente está na seara, né, da polícia, sheriff, detective, se a gente traduzir por delegado, é uma solução já muito boa. Uma outra expressão que é traduzida literalmente 99% das vezes na Netflix e nos outros streamings é a expressão ou a palavra motion. Nós que somos juristas, a gente sabe que a tradução de motion por moção não faz sentido nenhum, porque a gente não usa a palavra moção no direito brasileiro. A palavra moção existe na língua portuguesa, mas é usada em outros contextos. Então eu brinco com os alunos tradutores e intérpretes do Descomplicando Inglês Jurídico, que para nós, advogados, moção é um moço grande, ou seja, não quer dizer absolutamente nada, não é um termo técnico em português. Então quando você se deparar com a palavra motion num texto ou numa série ou num filme, saiba que a melhor tradução é petição ou pedido. Então, sempre que um advogado, no meio do processo, vai pedir algo ao juiz, desde preciso ir ao banheiro no meio da audiência, isso é uma motion, até pedir, por exemplo, para ouvir uma testemunha em certa fase processual, isso também é uma motion. Então, todo pedido e petição, né, ao longo do processo pode ser uma motion. Claro que há petições específicas e tudo mais, mas motion é justamente essa ideia. São pedidos e petições ao longo do processo. As motions podem ser tanto orais quanto escritas. Então, se você é tradutor da área jurídica, legendador, não traduza mais motion por moção. Então, motion é um pedido ou uma petição. E você que é jurista, quando vir a palavra motion, a partir de agora, vai fazer mais sentido se você traduzi-la por pedido ou petição. E a última palavra deste vídeo é a palavra consideration. Tem um capítulo da série Suits que traz muitas vezes essa palavra consideration. E eu só fiquei sabendo desse capítulo porque uma aluna minha, algum tempo atrás, ela estava fazendo aula no Descomplicando Inglês Jurídico há algum tempo, e a gente estava falando, né, sobre os elementos contratuais dos Estados Unidos, dos países da Common Law e tudo mais, e a gente estava estudando consideration. E ela me falou que ela estava vendo Suits no final de semana,
E não estava fazendo sentido para ela a tradução de consideration, até que ela teve aula comigo, aí fez sentido, aí ela me trouxe isso na aula. E ela falou que eles estavam, então, traduzindo consideration como consideração no seguinte contexto. Os advogados de um escritório estavam negociando um contrato com os advogados de outro escritório. E aí eles estavam tratando justamente do pagamento desse contrato, né, da remuneração desse contrato. E o legendador colocou, ou traduziu, consideration como consideração. Então ficava um diálogo totalmente sem sentido, do tipo, a consideração desse contrato é tantos $1000, a consideração desse contrato é válida, não é válida. Para o direito brasileiro, consideração, a palavra consideração não é uma palavra técnica, não quer dizer nada, né? Então, em português, consideração é, eu tenho consideração pelo meu amigo, meu irmão tem consideração por mim, mas não é uma palavra técnica. Então, consideration é a contraprestação dentro de um contrato. Essa contraprestação pode ser em dinheiro, que é a maioria das vezes, né? Então, você está me vendendo o seu carro, então eu vou te dar R$10.000 pelo seu carro. Então, R$10.000, nesse caso, é a consideration do contrato. E a consideration, que é a contraprestação, é um dos elementos essenciais dos contratos dos países da common law. Por isso que nesse episódio de Suits, entender se essa consideration era válida era essencial, porque se essa consideration não fosse válida, o contrato não seria válido. Ele seria nulo ou anulável. Então, para esse episódio, essa palavra foi muito importante e foi traduzida literalmente como consideração e não fazia sentido nenhum para essa minha aluna que é advogada e com certeza não faz, né, sentido para os advogados de um modo geral. Então, 3 erros que sempre aparecem na Netflix e nos streamings. Então, sheriff e detective, não traduza por xerife e detetive, traduza por delegado de polícia. E se você tiver que traduzir o nosso detetive para o inglês, é o private investigator. Motion, pedido ou petição. E consideration, contraprestação, que é um dos elementos essenciais dos contratos dos países de common law.